Olá pessoal, meu nome é Vinícius Nardi. Estou começando aqui uma série para mostrar um pouco da realidade da Igreja do Senhor nos dias de hoje. Vou estar postando vários vídeos, relatando vários assuntos para contrastar, aliás, vou até chamar essa série desse canal A Igreja versus o Mundo. Veja bem, não quero falar aqui de nome de igrejas, não quero envolver religiões, eu quero envolver os cristãos piedosos que vivem uma vida de renúncia, que tomam sua cruz, como diz a palavra do Senhor, e os cristãos religiosos, que se dizem cristãos, amam mais a bênção do que o Senhor da bênção. Não quero colocar, como já disse, nomes, envolver nomes, mas sim separar os cristãos piedosos e os cristãos religiosos. A igreja verdadeira. O Senhor está separando a sua igreja. O Senhor está para voltar. O Senhor está voltando e Ele vai vir buscar a sua igreja piedosa, não a sua igreja religiosa. Então nós temos que entender muito bem o papel da igreja hoje com o papel da igreja que está se envolvendo com o mundo, com as coisas deste mundo, com tudo que está acontecendo. Certo? Vamos lá. Nessa série, então, o primeiro momento, o primeiro vídeo que eu estou postando aí para vocês é sobre um assunto chocante. Aliás, a maioria dos assuntos vão ser polêmicos, chocantes. É falar um pouco sobre o bezerro de ouro. Sobre o que era o bezerro de ouro lá no passado e hoje eu penso, e muitos irmãos pensam, que está sendo adorado mais o bezerro de ouro. O bezerro de ouro está sendo adorado, não o Senhor. Eu começo falando de uma palavra que está circulando aí na internet, de um pastor chamado Mário Freitas. É uma palavra muito boa. E eu gostei muito. É até intitulada de... Vou explicar um pouco. Né? É intitulada de Arão ou Mohamed. Se você é Arão ou Mohamed. Se você procurar na internet, procura no YouTube, Arão versus Internet, Pastor Mário Freitas. Vai estar 5 vídeos. E seria interessante você começar a ver do segundo em diante. O primeiro ele faz algumas propagandas. E o que ele fala é a partir do segundo vídeo. Muito boa palavra, muito interessante. Em resumo, ele fala de uma viagem que ele fez ao Sudão, um país no centro da África, situado ao centro da África. E está tendo uma perseguição grande lá da igreja. O país foi dividido em norte e sul. E a parte do norte estão os árabes, são os muçulmanos, onde predomina o islamismo, e a parte do sul ficaram os cristãos, de maioria de negros. E ele encontrou ao norte com um irmão árabe que se converteu, que saiu do islamismo. O pai dele era um dos principais do Islã, e numa visita do filho dele ao sul, para tentar converter os cristãos ao islamismo, o que ele pensou? Ele pensou, vou ler a Bíblia, pegou uma Bíblia em árabe e começou a ler. Resultado, né? Começou a ler a Bíblia, Deus revelou para ele. Né? Ele se converteu, voltou para casa, para o norte. Ele foi expulso de casa, foi perseguido, ainda é perseguido. Foi quando esse pastor aqui do Brasil conheceu esse irmão, esse árabe, chamado, o nome dele é Mohamed. E aconteceu recentemente no país que a turma do norte, o governo situado no norte, ele proibiu o cristianismo na parte do norte. Já está declarado. Se alguém quer ser cristão, vai para o sul. Mas Mohamed não foi. Ele quer ficar lá, ele tem uma orientação de Deus para ficar lá e tentar converter os seus. E está sofrendo muitas perseguições. Esse pastor conta até no vídeo que a esposa dele chegou a ser estrupada na frente dele.
Imagine. E ela, cristã também, pediu para ele ficar quieto. Pode deixar porque Deus está no controle, né? Então está sendo uma luta muito difícil, né? Esse irmão nosso, esse pastor Mário, né, foi até muito gentil, né? E ofereceu ajuda para esse irmão. Não, vamos ao Brasil. No Brasil, a gente tem uma região do Brasil que eu conheço que tem vários áreas, você pode ficar lá, tem vários, mexe muito com o comércio, você vai estar lá entre os seus, não vai ter problema nenhum, e você vai estar longe dessa perseguição. Mohamed olha para ele e fala, não, é aqui que eu tenho que ficar, aqui é o meu lugar. Esse pastor volta, e ele diz assim, na viagem de volta, no voo de volta, o Senhor falou muito com ele. E no que o Senhor falou muito com ele, ele ficou estarrecido consigo mesmo, né? Porque aí ele fez a comparação do bezerro de ouro, né? E quando Moisés saiu, foi para o monte, foi buscar as tábuas da lei, o povo chegou para Arão e pediu para que ele fizesse um bezerro de ouro, né? Arão, se sentindo pressionado, né, fez o bezerro de ouro, né? Coisa que esse irmão nosso lá, o Mohamed, no Sudão, não fez. E ele caiu em pranto, caiu em choro, esse Mário, pastor Mário, né? E tem pregado muito isso nas igrejas, e pregado tem até esses vídeos, como já comentei, pregado muito a respeito disso. Se uma perseguição, ele falou dele mesmo, e eu transferi isso para mim, né? O que seria uma perseguição? Se eu seria como Arão, que eu iria ceder, ou se eu seria como Mohamed, que está disposto a perder a própria vida. E meditando em cima disso, é nisso que eu queria falar com vocês, pessoal. Meditando nessa palavra desse irmão, o Senhor me falou algo que eu fiquei assim um pouco chocado, né, com o que o Senhor falou. Porque na verdade, esse pastor, ele ofereceu o bezerro de ouro para aquele irmão lá do Sudão, para Mohamed. Ele ofereceu o bezerro de ouro. Foi quando ele não aceitou, né? Mohamed não aceitou, né? E aí eu comecei a fazer essa comparação sobre o bezerro de ouro. Como que nos é oferecido vários bezerros de ouro na nossa vida. Então, para entender isso bem, eu queria compartilhar com vocês a leitura onde fala disso, do bezerro de ouro. Isso está relatado na palavra de Deus em Êxodo capítulo 32, versículo 1. Êxodo 32, versículo 1, diz assim: Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então o povo estava lá no deserto. Moisés tinha saído, subiu ao monte para buscar as tábuas da lei. Se demorou, se tardou, e o povo começou a ficar inquieto, achando que Deus havia esquecido deles. Então eles pediram alguma coisa para que eles adorassem. Queriam que fizessem um bezerro. Mas aí eu pergunto para vocês. Moisés ficou vários dias. Esse povo queria algo para que adorasse. Mas não era suficiente Deus mandar o maná todos os dias? Deus não parou de mandar o maná. Eles pediram um bezerro de ouro, vendo que todos os dias Deus mandava o maná. De dia havia uma nuvem para que eles pudessem caminhar ou se refrescar,
E à noite havia coluna de fogo à noite para esquentar ou para iluminar o caminho deles. Saía água da rocha, eles não passavam sede, a água brotava do chão e eles precisavam de alguma coisa para adorar a Deus, como se não bastasse Deus está presente ali todo dia. Isso acontece nos dias de hoje, porque o Senhor está conosco. Estou falando isso para os cristãos. O Senhor vive dentro de nós. Nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos trabalho, nós temos o nosso sustento, o Senhor não nos deixa faltar nada. Temperatura, o clima, tudo nos é favorável. Mas muitas vezes, nós deixamos de adorar o Senhor e adoramos o quê? As nossas coisas. Algumas coisas que eu separei. Trabalho. Às vezes o bezerro de ouro é meu trabalho. Posso estar trabalhando mais do que eu preciso. Buscando mais, adorando mais o meu trabalho do que o Senhor. Família. Às vezes eu amo mais o meu esposo do que o Senhor. Amo mais os meus filhos. É comum eu amar mais o meu filho, a minha filha, do que o Senhor. O ter, isso está impregnado, infelizmente está impregnado na igreja do Senhor. O ter, as pessoas buscam o Senhor pelo ter, pela bênção, não pelo Senhor da bênção. O ter é o maior bezerro de ouro nos nossos dias. Um outro bezerro de ouro grande, entretenimento. Nós temos falado muito sobre entretenimento. O quanto eu assisto filmes, novelas, tantos programas, tudo lixo. Tudo lixo, nos envolvemos com lixo, com morte, mentiras, adultério, traições. Digo traições em todos os sentidos. Nós adoramos aquilo. Pregamos uma vida piedosa, mas concordamos com as mortes que acontecem nos filmes, com as mentiras que acontecem nos filmes. Torcemos para que aquela mulher que apanha do marido nas novelas case com outro. Isso é o bezerro de ouro. Deixamos de lado a sã doutrina do Senhor para dar lugar ao bezerro de ouro. Então, a pergunta certa, não é que a pergunta certa, a pergunta do pastor Mário é certa. Eu sou Arão ou Mohamed? Mas uma outra pergunta, eu estou adorando mais ao Senhor ou eu adoro mais o bezerro de ouro? Você adora quem você adora em primeiro lugar? O seu bezerro de ouro ou você adora o Senhor? Você adora a bênção ou o Senhor da bênção? Infelizmente são pouquíssimos os cristãos piedosos, os cristãos que vivem uma vida de renúncia na cruz. São poucos. Esses adoram o Senhor, não estão preocupados com o bezerro de ouro, com as coisas deste mundo. Um abraço.